E relembro uma fase, né, que marca a minha juventude, bem como muitos da minha idade, onde a molecada, quando fazia algazarra, jogava porcaria dentro do poço, da cacimba. E além de uma surra, o pai dizia para nós, ó, só se dá valor à água do poço depois que ele seca. E a liberdade é a mesma coisa. Só se dá valor à liberdade depois que se perde. Mas para recuperá-la, pessoal, desculpa o palavrão, vai ser foda. Vão passar 50, 60, 70 anos para recuperá-la. Não percam a oportunidade de garantir a sua liberdade agora. Se você não quer lutar para a sua liberdade, tudo bem, lute para a do seu filho, a do seu neto. Não esmoreça. A responsabilidade é de toda nós. Pois é, boa noite, doutor Hermenegildo Alberto, nosso primeiro suplente da ANB do Piauí. Meu querido irmão, doutor Edson Leles, presidente da ANB Minas Gerais. Doutor Robson Aparecido Ramos, sempre solícito quando solicitado, está aqui hoje, para mais uma vez, alimentar com todo esse corpo docente de mestres do direito, doutora Leonice Vieira. Que honra tê-la novamente. A doutora está com a imagem, a cabeça muito para baixo, então eu acho que isso, aí ficaria um pouco mais alto, e fica até um pouco melhor, senão a doutora vai desaparecer debaixo do vídeo. É isso. Agora melhorou, tá ótimo. Pois bem, gente, hoje, quando é 6 de junho de 2022, direto do Rio Grande do Sul, quando são 20 horas e 33 minutos. Aqui está conosco a doutora Leonice de Oliveira Vieira, advogada, vice-presidente nacional da ANB, presidente regional de São Paulo, e o doutor Robson Aparecido Ramos, o nosso grande mestre de direito constitucional, advogado constitucionalista, doutor Edson Leles, advogado, atua bastante na área previdenciária, né? Presidente regional da ANB do Estado de Minas Gerais, e o nosso querido doutor Hermenegildo Alberto, nosso primeiro suplente da ANB no Estado do Piauí. Queremos saudar os nossos presidentes, suplentes regionais, internautas, jornalistas, especialmente o jornalista José Luiz, do jornal O Novo, que tem seu jornal virtual na plataforma do Twitter. Informar também que o doutor Lauro Luiz do Vale terá alguém para ombreá-lo agora no estado do Rio Grande do Norte como suplente. Está sendo nomeada a doutora Maria Albanísia da Silva Carvalho, que aceitou voluntariamente ombrear a causa da ANB no estado do Rio Grande do Norte. A formalização está em curso e em breve será concluída. Sua integração à diretoria regional solene será ainda no mês de junho de 2022. Parabéns pela indicação, doutora Maria Albanísia. Homenagear também os aniversariantes da semana e dizer que estamos hoje num texto bastante polêmico. Bastante polêmico. Mas antes de entrar na matéria, queremos também desejar aos nossos estimados colegas de farda, sobretudo o doutor Egídio Fernandes Magra Neto, nosso conterrâneo do Rio Grande do Sul, a quem desejamos boa recuperação depois de acometido por uma forte gripe, tal qual como nós aqui também. O doutor Luiz Carlos Terna Garcia, boa recuperação, meu irmão. E também a doutora Norma Teixeira Marques Rodrigues, também acometido por forte gripe, acamada, e agora parece que está se recuperando. Doutores, doutoras, internautas, estamos iniciando uma situação bastante singular, em que essa semana, doutores Edson Leles, doutor Hermenegildo, doutora Leonice, doutor Robson, essa semana muito se falou, né, e muita perfumaria foi trazido pela lei 14.365 de 2022, alterando alguns dispositivos legais oriundos do PL 5284. Aliás,
com bastante modificações, nova redação de texto, né, supressão de texto, enfim, muita coisa mudou e, na verdade, foi tudo muita perfumaria. Alguns estavam falando que haveria um novo estatuto que teria essa aprovação da Lei 14.365 teria colocado por termo todas as ilicitudes praticadas no passado, como a assinatura e a fraude de assinatura do Itamar Franco na sanção da Lei 8.906, né, e a fraude do rito de votação do PL 2938, que deu origem à Lei 8.906, entre outras ilicitudes. Nada disso faz sentido. E aqui eu quero pedir vênia aos nobres colegas para dizer o que o professor Fernando Lima, lá do Rio, lá do Piauí, do Pará, nos comentou essa semana. Perguntei a ele sobre essa situação da nova lei. E aí ele disse, de todas essas alterações, só tem uma pergunta. O decreto 678 de 1992 promulgou o Pacto de São José da Costa Rica, que garante a qualquer pessoa o direito de defesa, sem obrigação de contratar advogado. Eu só queria saber por que será que apenas os militares terão agora esse direito. E também somente na Justiça do Trabalho, o que a OAB deseja acabar. Por que o Brasil ignora esse tratado que está em vigor? Se o tratado fosse respeitado, o militar nem precisaria ser advogado para se defender. Continua o professor Fernando Lima. Além do mais, como você bem falou, apenas muita perfumaria, fortalecimento do corporativismo, fortalecimento de posição do advogado como parceiro do crime e da impunidade. Apenas para lembrar o caso Adélio. O advogado tem todas as proteções para esconder a verdade. Quem ganha com isso? O crime? Não. A sociedade? Também não. Diante disso, sancionada nesta sexta-feira, dia 3/6, a Lei 14.365, que altera o Estatuto da Advocacia, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, para reforçar as prerrogativas da advocacia, honorários advocatícios, limites do impedimento de atuação. A conversão do PL 5284 de 2020 em lei era aguardado pela categoria, mas um dos seus principais pontos, o que estabelecia critérios para busca e apreensão em escritório, foi vetado pelo presidente, o que desagradou a organização chamada OAB. O que mais? Quais são outros pontos que mudaram? A cobrança de honorários, sociedade de advogados, principalmente, jornada de trabalho, fiscalização e, óbvio, não poderia também deixar de citar a questão da consultoria. Há muita perfumaria nesse meio ambiente. Boa noite, doutora Leonice. Um minuto para as suas considerações iniciais, depois nós vamos iniciar nosso debate. Seu microfone. É que eu fechei porque ele está retornando, está dando retorno. É do Dr. Robson Ramos. Está com o microfone aberto, está dando retorno. Boa noite, doutor Carlos, o doutor Edson, o doutor Hermenegildo, satisfação em revê-lo, doutor Edson, doutor Robson, e a todos, advogados e advogadas e internautas que estão nos acompanhando. Muito bem. Doutor Hermenegildo Alberto, meu nobre irmão de farda, primeiro suplente ANB Piauí. Boa noite, um minuto para a sua apresentação. Mais uma vez, boa noite, doutor Carlos Chinay, doutora Leonice, um prazer em revê-la. Novamente, o doutor Edson Leles, doutor Robson Ramos. É um prazer estar com esse seleto de advogados aqui. Boa noite a todos. Doutor Edson Leles, meu querido irmão, presidente ANB em Minas Gerais. Muito boa noite, um minuto para as suas considerações iniciais. Boa noite, doutores e doutoras da ANB Nacional. Aproveito para cumprimentar aqui os colegas que compõem a nossa mesa de debate, doutor Carlos, presidente da ANB Nacional,
a doutora Leonice Vieira, vice-presidente da ANB, os nobres doutor Hermenegildo, do Piauí, doutor Robson Ramos, de São Paulo, os nossos ouvintes também, nossos internautas, quero aqui externar os meus cumprimentos e agradecer o convite para compor essa mesa com debate, no qual poderemos aqui esclarecer a respeito de algumas dúvidas da PL 5284, que transformou-se na Lei 14365, que vem alterar alguns artigos da 8.906. Alterar. Muito bem, doutor Robson Aparecido Ramos, 1 minuto para as suas considerações. Seu microfone está fechado, doutor. Boa noite a todos. É uma honra estar novamente na presença de pessoas tão ilustres, principalmente para o nosso país, pessoas que têm feito um grande trabalho. Doutor Hermenegildo, doutor Edson, doutora Leonice, doutor Carlos Schneider, e vamos ver se a gente consegue contribuir com o nosso país, né, mostrando alguma coisa que o povo precisa saber sobre o que está acontecendo. Pois é. Vamos agora fazer uma breve análise do que essa alteração trouxe para o mundo de fato e direito no tocante aos advogados. Essa semana eu ouvi na nossa plataforma do Telegram Nacional, alegando de que ela teria convalidado as ilicitudes praticadas no passado, essa alteração de lei. O que é uma heresia, né? Não procede. Não procede. Em hipótese nenhuma, porque veja, como disse muito bem o doutor Edson Leles, alterou e não extinguiu, ou se tivesse sido extinguida a 8.906, teria extinguido com ele todos os seus vícios, e também teria caído o exame, né? Com toda certeza. Então, o que na verdade mudou aí, doutor Hermenegildo? Boa noite mais uma vez, caríssimos internautas, advogados que estão acompanhando nesse momento nossa live e a banca de debatedores desta grandiosa ANB nacional e regionais. Doutores, na realidade, eu tive dando uma olhada nesta lei esparsa 14.365, de 2 de junho de 2022. Eu confesso, eu não vi nada de importante para nós, advogados, que somos da ANB. Não é? No entanto, esta lei, ela diz respeito tão somente aos inscritos da OAB. Não é? Então, eu até fiz uma fala, um áudio, lá na plataforma do Telegram, justamente batendo nesse ponto. Em nós, ela não atinge nada, não se comunica, nós, advogados da ANB, com a da OAB, mesmo porque é uma lei esdrúxula, uma lei fraudada, que não merece respaldo por nós nesse momento. Mas, no que tange aos inscritos da OAB, sim, para eles foi um avanço, entre aspas, né? Porque o que eles mais queriam não aconteceu, que era criminalizar a profissão em relação aos advogados para exercer seu labor. Então, eu confesso, na lei, do meu ponto de vista, não mudou quase nada em relação... Para nós, não mudou nada, que não serve para nós. Então, essa é a realidade, doutor. Então, esse é o meu ponto de vista em face dessa alteração que houve no corpo, no bojo da Lei 8.906/94. Como o doutor Edson falou, houve uma alteração no corpo da lei. Né? E o presidente, com seus atos administrativos, obviamente, ele tinha que vetar ou sancionar alguns pontos que ele fez. É um ato administrativo dele. Já alguns colegas ficam taxando o nosso presidente, porque respaldou a Lei 8.000, a fraude. Negativo, isso não existe. Nós temos que olhar as leis e saber interpretar o que nós estamos vendo realmente. Estamos lendo realmente. Esse é o meu ponto de vista, doutores. Doutor Edson Leles, essa lei, na verdade, trouxe só por perfumaria, doutor. No meu ponto de vista, só perfumaria. Doutores, trazendo aqui a fala do doutor Hermenegildo, na observação das leis, eu gostaria de pedir vênia aqui aos colegas para a gente ponderar sobre o que origina uma lei, né? Nós que já militamos, né,
alguns de nós já militam na área, outros não militam, com todo respeito a todos que não militam. Nós que militamos na área, a gente já sabe os procedimentos que nós devemos tomar aqui fora em relação à área civil, administrativa, previdenciária, penal. Quem não é da área, ou muito tempo se formou, ainda tem uma, não vou dizer dificuldade, uma restrição na interpretação do que ocorreu. Não há como falarmos da Lei 14.365, que alterou novamente artigos da 8906, sem conceituarmos aqui, doutor, se vocês me permitem, muitos esqueceram da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Código Civil Brasileiro. Ela determina no seu artigo 2º o seguinte: não se destinando a vigência temporária à lei, a 8.906 não é temporária, todo mundo sabe disso. A lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Não há como falarmos da 14.365 sem nós voltarmos aqui. Para que nós deixamos de ligar ou observar a 8906, que aqui não é o nosso debate sim é para dizer da essência dessa lei no nosso trabalho da ANB, porque aqui nós somos a ANB, nós não somos a OAB, senão nós estamos todo mundo lá. Exatamente. Então, eu quero mostrar para alguns que para que a gente passe a observar a 8906 como inexistente, ela tem que ser declarada, doutores. Doutores, a gente usa muita expressão da mota, natimota, que não existe. Nós, da área técnica, aqui eu falo abertamente, porque eu acompanho a doutora Léo, acompanho o doutor Carlos, doutor Hermenegildo, doutor Robson, a gente que é um pouco mais atuante, a gente sabe que para falar da lei, que ela não existir, ela precisa ser expressamente declarada, ou que ela seja incompatível da matéria que a tratava a lei anterior. Quando veio essa 14.365 através de um PL, ela veio para regulamentar lá dentro da 8906, doutores. Ela não veio regulamentar a ANB. Ela não veio colocar que nós devemos ser assim ou ser assado. E também não vamos menosprezar, porque eu sou sócio de inscrito. Inscrito para ele foi bom que agora ele tem uma segurança, umas prerrogativas em honorário. Porque quem trabalha e milita, doutor, sabe que o honorário aqui fora, a gente chega a ser ridicularizado. Uma ação de 3 milhões de reais querem te pagar 5 mil. É ridículo. É ridículo. Então, não enxergar algumas coisas dessa lei, que ela beneficiou nossos amigos inscritos, que a gente tanto respeita, não há como a gente ser tão irreverente ao que entrou. Não dá para ser irreverente. Então, essa lei 8906, doutores, não foi revogada. O presidente Bolsonaro não deu aval nenhum a essa lei, pois ela já existe desde 1994. Ele, como disse o doutor Hermenegildo, por um ato discricionário da parte dele, ele quase que obrigação ele tem que sancionar, mas ele vetou. Não esqueçam que ele vetou. Aí muitos trouxeram, umas imaginações assim meio extrapoladas de que ele, mas se ele assinou, ele concordou com a lei. Não, doutores, tem nada a ver essa alteração com a concordância do presidente em relação à OAB. Ele já tem sua posição, ninguém vai mudá-lo, todo mundo já sabe disso. Mas nós precisamos entender isso aqui hoje, para que dentro da nossa plataforma a gente não contamine outros com algumas observações erradas. Ok? É a primeira explanação que a gente faz. Doutor Robson Ramos, o doutor concorda com o que foi exposto até aqui e a sua opinião a respeito dessa alteração? Porque muita gente... Só um pouquinho, o seu microfone está fechado, doutor Robson. Na minha opinião, a lei que nasce nula, ela não é anulável. A declaração não torna a lei nula. Não é a declaração do STF que torna a lei nula. Ela é nula porque ela nasceu nula, ela não existe no mundo jurídico. Exatamente. Esse é o ponto. E não é anulável o que está nulo, né? Já nasceu morta. Essa questão de que precisa de declaração não concordo, a maioria dos juristas não concordam.
né? O que está acontecendo hoje em dia é uma coisa que eu venho chamando há muito tempo de estelionato intelectual. Eles inventam termos para transformar uma pedra em madeira, um tijolo numa maçã, né? Mas nós não podemos nos deixar enganar. É comum que eles digam inovações, né? Porque, como originalmente, a lei ela é escrita e vale o que está escrito. A interpretação não era admitida. Aí eles vêm, alguns juristas, dizendo que é o progresso, são inovações, modulações, eles usam termos, evolução, mas aqui eu te pergunto, evolução na opinião de quem? Né? Evolução é progresso realmente ou é um retrocesso? Porque, na minha opinião, né, uma análise real, isso é retrocesso. A lei tem que ser escrita e vale o que está escrito. Né? Por que foi criada a lei escrita? Ela não existia. Antigamente, o que valia era a palavra do rei. O que o rei dizia era a lei. Por isso que foi criado a Constituição, com separação de poderes, um limite aos abusos do governante, e a lei escrita, para que ninguém pudesse ser punido por algo que a lei não prevê, que não existe lei prevendo e estabelecendo uma punição. Quando a gente admite que o juiz possa interpretar a lei, interpretar a Constituição, reformar a Constituição através de ações, né? Isso não é avanço, isso é retrocesso. Isso não traz segurança jurídica, isso traz insegurança jurídica. Doutor Robson, isso vem em direção desse seu comentário que a CCN, a Advocacia Especializada, fala aqui, que o objetivo dessa mudança unicamente é a inviolabilidade dos escritórios dos advogados, ou seja, dos maus advogados, que seria uma espécie de um escudo, né? Blindar as ilicitudes de outro lado. O doutor tem registro naquela entidade, né? Eu não estou aqui falando com a intenção de ofender quem tem registro lá, quem atua como advogado. Não é essa a ideia. A ideia é falar em nome do que é melhor para o nosso país, para o nosso povo. Né? Isso que está acima Esse sempre é o nosso debate. O debate é sempre nesse sentido. A intenção nunca é ofender nenhum advogado. Porque a maioria dos advogados não fazem parte da OAB. Eles têm registro lá, mas eles não são a OAB. Acima da OAB existe uma outra organização, porque o advogado nem tem direito a voto. Na verdade, ele não escolhe quem vai ser o presidente da OAB, não é mesmo? A coisa é bem mais complicada do que parece. Os advogados sabem disso, né? Eles estão ali, mas é para ser punidos se colocarem contra as decisões da organização. Mas o que eu venho dizendo, com relação à nulidade, a nulidade, ela tem que ser uma comparação com a Constituição. Se aquela lei contraria o que a Constituição está dizendo, ela é automaticamente nula. Ela não precisa ser declarada nula. E quanto aos efeitos, né? Os efeitos, ela não produz efeitos. Porém, aí vem o estelionato intelectual e diz que alguns autores fazem esse tipo de argumento, né? De que a lei tem que ser modulada. Modulada como? Modulado que eu entendo é aquele rádio antigo, né? Aquele rádio de mudar a estação, aquilo que a gente modulava a estação, ajustava para pegar a estação que a gente queria. Não existe essa questão de modular, né? Ou é ou não é. Ou é contra a Constituição ou não é. Ou é permitido ou não é. O juiz não pode manipular de acordo com a vontade dele. E nós temos inúmeras teses, pseudo-teorias, né, que dizem que o magistrado pode interpretar a lei da forma que ele quiser, porque a sociedade evolui, né? E então o direito tem que evoluir, e a Constituição tem que ser mutante, ela é um organismo vivo, e tem que se adaptar ao moderno, mas moderno na opinião de quem, né? Não na opinião do povo, que o povo
Desta forma, não tem nenhuma segurança jurídica. Tanto é que a gente está vendo as pessoas sendo presas sem nenhum processo, sem nada. Isso não é evolução, não é progresso. Então, nós temos que tomar cuidado com as formas que vendem certos produtos, né? Certas ideias. Não existe essa história de modulação, protagonismo do judiciário. O judiciário não foi feito para ser protagonista, ele foi feito para cumprir o que está na lei, né? Isso é uma inovação da Lei 9868, né? Exatamente. A questão da a emenda constitucional 45 trouxe essa inovação. Veja só, nós temos que observar certas coisas que estão acontecendo nos bastidores e ninguém presta atenção. Por exemplo, esse PL, né, ele trata de coisas que não são da competência da OAB. Um projeto de lei, ele tem que se limitar a tratar daquilo que está na ementa, está no regimento interno da Câmara dos Deputados. Tem que tratar exclusivamente do que está na ementa. Está no regimento interno, que é o artigo 55, que ela não pode tratar de uma comissão. Uma comissão não pode tratar de uma matéria alheia à sua competência. Então, se a comissão todo mundo sabe, né, no Congresso, se a competência dela é para tratar de fiscalização do trabalho, ele não pode invadir a área de outra comissão, Previdência, tributos, funcionalismo público, e é o que esse PL fez, invadiu várias esferas que não estão na competência nem da comissão e nem na competência da OAB. A OAB não tem que regulamentar coisas que ela está pedindo para regulamentar aqui. Então, virou uma salada, uma bagunça. E pelo que está no regimento interno, isso aí não deveria ser aceito. Nós deveríamos ter alguém lá dentro, né? Ministério Público, Procurador-Geral, advogados, alguém para chegar ali e falar, olha, essa lei aqui não pode ser feita dessa forma, porque ela tem que se limitar a um tema, ela não pode abranger tudo que ela quiser e mudar outras leis, lei tributária. Você quer mudar a lei tributária, você tem que fazer um PL e jogar lá na comissão, né, específica, e não como aconteceu aqui. Chegaram até a incluir aqui que o advogado pode ir lá. Tem um artigo aqui que fala sobre o advogado, como que se diz, interferir no processo da elaboração de leis. Isso é um absurdo, porque isso cria uma desigualdade entre os cidadãos. O advogado pode ir lá convencer um deputado ou sei lá, um vereador de que ele tem que fazer uma lei. E isso tira a igualdade entre os cidadãos. Existe nesse artigo aí a formação de uma categoria especial de cidadão. Isso é errado, isso não pode, né? E vai por aí adiante. Mas o que nós temos que observar e ficar atento é que o modo de se fazer lei nesse país já é ilícito por si só. Está cheio de ilegalidade na produção desse PL. Porque não se respeita o próprio regimento interno. E não tem ninguém lá para contestar isso daí. Esse é o ponto que nós temos que debater bastante. Acho que eu fiquei até exaltado, né? Não sei se eu falei... Tá ótimo, doutor. Está muito bom. Mas é isso daí. Doutor, aguarda aí, doutor Robson. Nós vamos ter mais coisas aí para discutir. Doutora Leonice, e aí? Tem muita perfumaria e muita tempestade num copo d'água, né? Microfone fechado. Exatamente, foi aquilo que nós até conversamos, né? Tem muita perfumaria, o pessoal fizeram uma tempestade sem tamanho, sem precedente, porque você dizer que o presidente da República, ao ele sancionar alguns artigos de alteração da 8.906/94. Outros ele vetou, ele deu
eficácia e validade essa lei, é falta de conhecimento, gente, porque é uma questão de analisar, de 94 até 2022, quantas foram as alterações que ocorreram na 8.906/94. Doutora Leonice, doutora Léo, olha, a CCN, a Advocacia Especializada, está dando bastante contribuições importantes hoje. Bolsonaro deu uma tacada de mestre em sancionar essa lei com veto e publicá-la. Com isso, não tem como retornar para o Congresso para negar os vetos do presidente. Perfeito. Mas eu entendo que é exatamente isso. Ele fez o quê? Ele sancionou alguns artigos, outros ele vetou e já publicou. Por quê? Quando ele publicou, ele não deu tempo para que eles pudessem pegar os artigos que foram vetados. Derrubar o veto. Aí abriu o quê? O prazo de 30 dias, mas já estão vetados. A lei está aí, está publicada, está alterada. Tanto é que a própria OAB, né, as alterações, né, da nova lei, até cumprimentou o presidente, é ato discricionário do presidente. Ele teria que ter feito isso, porque, caso contrário, se ele tivesse vetado esse PL na sua íntegra, tá? Eles teriam derrubado o veto. O veto. Se o presidente, porque nós ouvimos muito, o presidente não podia ter sancionado, assinado. Ele não só podia, como ele deveria, como ele fez. Está corretíssimo o presidente. Porque se ele veta na íntegra ou se ele fica no silêncio, eles consideram o PL na íntegra. E se ele veta todo o PL, que isso daí não tinha como fazer exatamente isso, mesmo que ele fizesse, eles iam derrubar o veto na integralidade. Então, não há o que se falar que esta sanção, que ele sancionou, que ele deu eficácia e validade ao crime federal, ausência de votação do PL, porque são coisas totalmente diferentes. Não tem nada a ver. As ações da ANB na questão de não votação do PL 2938, da falsificação de assinatura, da 12.605, da extinção lá pelo decreto 11/91, não tem nada a ver. Uma lei nasceu nula, quando nós falamos assim, ela é natimorta, porque eu chamo de natimorto desde o início. Porque ela está revogando um acessório do principal, que é a 4.215/63. É um acessório do 19.408, que já havia sido expressamente revogado no todo e permanente pelo 11/91, está lá no anexo 4. Então, a 4.215/63, mesmo ela se tratando de ser uma lei, e ela está muito bem clara, a Ordem dos Advogados Brasileiros, criada pelo decreto 19.408, é um acessório do principal. Então, o 11/91, o que ele fez? Quando ele revogou expressamente no todo e permanente 19.408, ele revogou o acessório dele, que é a 4.215/63, porque lá não está criando nada. Quando veio o PL 2938, que deu a origem a 8.906/94, ele revoga o 4.215/63. É aí que eu chamo de natimorto. Por quê? Porque nós aprendemos nas cadeiras acadêmicas, quando um bebê ele nasce morto, para saber se ele nasceu com vida ou não, nós pegamos o pulmão do bebê e colocamos numa bacia de água para ver se ele infla. Ali, se ele... É porque ele respirou. É porque ele respirou. Ou acontece a mesma coisa, se pegasse a 4.215 lá, botasse ela dentro da bacia de água, ia ver que ela não ia respirar porque ela já estava morta, é um acessório. Então, quando se diz nessa nulidade, essa nulidade ela é plena. O doutor Carlos citou a questão da emenda 45. A emenda 45, nós sabemos por quem foi, que ela foi, né, doutor Carlos? Essa emenda constitucional
no Sim. governo de quem, para que ela foi e por que ela foi. Ela tinha, realmente, à frente, um porquê. E aí surgiu e veio com essa questão do modular e modulação. Eles querem mascarar uma situação do crime, justamente porque a 8.906/94, ela veio de uma origem de crime, não cumprindo o regimento das casas na votação, não cumprindo a Constituição Federal, falsificação de assinatura de um presidente da República, e aí eles vêm com a emenda 45, e eles fazem o quê? Olha, a lei nula, ela não pode ser declarar sua nulidade de pleno. Ela precisa ser... Eles mascararam a situação com a situação do modular e modulação. Doutora Leonice, aqui tem uma... Inconstitucionalidade, declara sua inconstitucionalidade e depois, sim, a sua nulidade, porque o que está para trás não se mexe por questões de segurança jurídica. Segurança jurídica de quem? Deles. Deles próprios. E se declara dali para frente sua nulidade e não faz mais efeito. Os efeitos anteriores se mantêm. Essa lei também trouxe algumas coisas. Robson, já vou lhe passar a palavra. Já vou ler uma coisa que eu gostaria de comentar, por exemplo, nesse dispositivo, antes do artigo 6º, o parágrafo 4º estabelece que as atividades de consultoria e assessoria jurídica podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito, a critério do advogado e do cliente, e independem de outorga de mandato, ou de formalização por contrato de honorários. Isso não é estranho? A orientação verbal, qual é a materialidade que se tem acesso a uma instrução ou uma análise para depois uma avaliação, se a pessoa pode fazer uma consultoria? Então, vamos daqui um pouco, qualquer de nós aqui comenta ou sugere para algum cidadão, olha, eu acho que tu poderia fazer determinada compra de um título de crédito para promover o encontro de contas com o município tal, com o estado tal, para pagamento de impostos tais. Quer dizer, você apenas sugerir, isso abre um leque de interpretação muito pífio, gente. Isso muito... Eu acho que aqui há uma lei que, para mim, do meu ponto de vista, é absurdamente aprovada, do ponto de vista de redação. E, em segundo lugar, ela traz dispositivos que, do meu ponto de vista, são mera perfumaria. Já diz aquilo que a própria lei diz no Código Civil, no código daquela lei 8.906, no Código de Processo Civil. Então, eu não encontro razão apenas, e como disse o doutor Edson Leles, com muita propriedade, nós sabemos que tem muito advogado militando em processos grandes, com trabalhos extraordinários, e o juiz simplesmente desconsidera isso, otorgando a ele honorários de 3, 4, 5 mil reais, quando trabalhou 3, 4 anos de modo sistemático, com bastante conteúdo, com bastante pesquisa, dedicação, enfim, gasta sola de sapato, hoje já não precisa mais isso, né? Mas aí essa proteção ao menos trouxe essa lei. E eu acho que nesse ambiente ela foi bem, mas na proteção do advogado, do escritório da advocacia, isso para mim traz algumas preocupações que, do meu ponto de vista, é mera perfumaria, doutora Leonice. Doutores. Sim, mas ele Oi, tem... doutor Edson. Só um pouquinho, doutor. Doutor Edson. Eu gostaria só de fazer uma observação aqui. A hermenêutica que se apresenta da nulidade da lei da OAB, ela é completa, ela é digna mesmo de uma ADI. Ela é digna de uma ADI. Só que a pergunta é a seguinte para vocês, doutores. Eu vou fazer a pergunta para todos aqui na plataforma. Como que você diz que ela é nula de pleno direito, a 8906, se não há em nenhum anal jurídico isso decretado?
Para nós é uma coisa, doutores, existem vários doutores nessa plataforma que precisam de esclarecimento. Hermenêutica, todos nós sabemos, doutores, todo mundo sabe que é hermenêutica, mas vocês precisam ajudar os nossos colegas a entender onde está essa nulidade transitada em julgado nos anais jurídicos, doutores. Não adianta a gente trabalhar só hermenêutica com os nossos colegas, por isso que eles ficam nessas dúvidas que eles têm, totalmente atabalhoados, né? Porque nós falamos que ela é nula, mas ela não é decretada. Nós dissemos que ela não existe, mas ela está aí. Mas, doutor Edson... gostaria que nós fôssemos um pouco mais claros e técnicos com os nossos colegas. Só isso. Só isso. Ô, doutor Edson, deixa eu só te dizer uma coisa. Eu acredito que aqui nós não estamos num jardim de infância e nós temos advogados e advogadas que passaram 5 anos numa cadeira acadêmica e aprenderam muito bem, você entendeu? Que você só pode ter, a partir do momento que você tem uma sentença, quando nós tratamos entre nós que ela é nula de pleno direito, ela é nula de pleno em direito por causa das provas que nós temos, da não votação, da falsificação de assinatura, mas isso sempre foi passado a todos, tá? Que a associação, ela está trabalhando justamente nas ações, inclusive tem no TRF1 uma ação declaratória de inexistência jurídica da OAB, que ela não provou a sua existência, está lá aguardando pauta para ser julgada. Ela tem que ser declarada a sua inexistência? Tem. Quando ela for julgada e ela for declarada realmente a sua inexistência da sua pessoa jurídica, aí ela está declarada, nós todos temos conhecimento disso. Quando nós estamos tratando da nulidade, nós estamos tratando da nulidade da forma que surgiu a votação do PL 2938, a falsificação de assinatura, mas tudo isso também está sendo trabalhado aonde? No órgão, na competência, para que isso ocorra e seja declarada. Agora, dizer que isto nunca foi passado, são advogados e advogadas, por várias vezes isso já foi repetido, que ela precisa ser declarada a sua nulidade, a sua declaratória de inexistência jurídica. Nós não estamos no jardim de infância, nós estamos lidando com advogados, trabalhando com advogados e advogadas, doutor Edson. Só um ponto. Existe uma diferença entre uma lei nula e uma lei anulável. A lei anulável é outra situação, né? Ela precisa de uma sentença para se tornar nula. Mas a lei que já nasceu nula é fruto de crime, de fraude contra a Constituição, assinatura falsa, todo tipo de fraude, aquilo já é fruto de crime. Essa lei não é anulável. A sentença não vai torná-la nula, ela já nasceu nula. Esse é o ponto. E... Agora, só para... Eu entendi o que o doutor Edson Leles falou. Ela está em vigência, está publicada. É preciso que se ataque ela através de uma ADI, né, conforme a ANB já tinha feito no passado. E também o doutor Paulo César disse que até o final desse mês de junho ele irá novamente propor essa ADI, porque o processo foi extinto sem resolução de mérito, porque o ministro, à época, entendeu que a ANB estaria agindo em um ambiente genérico e não específico de uma categoria, e que isso não poderia ter direitos difusos, como ele chamou isso, né, a nossa ação, e que nós não teríamos legitimação ad causum, né, para propor essa ADI, uma vez que não teríamos competência para atacar essa questão do exame. E aí foi que nós encontramos uma aberração tão grande, tão grotesca, do ponto de vista da análise jurídica dessa expressão usada pelo ministro Gilmar Mendes, porque, ora, quem é que vai querer se inscrever numa entidade que está com o seu estatuto duvidosamente aprovado e inserido no ambiente da lei? Qualquer cidadão tem esse direito, não precisa ser apenas operador do direito. E outro detalhe, a Lei 8.906, em alguns dispositivos, ela teve revogação tácita nos termos, aí aqui eu uso a palavra do desembargador Vladimir de Souza Carvalho,
o desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, quando ele se manifesta naquela obra ilegalidade e inconstitucionalidade do exame de ordem, quando ele diz que o exame foi revogado tacitamente pela Lei 9394 de 96, que é a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, quando fala da qualificação profissional, lá no artigo 48, né, na outorga do diploma, que atende e vem ao encontro e está em sintonia com o artigo 5º inciso 13 da Constituição, uma vez que a Lei 8.906 nada fala em qualificação. A avaliação e aferir o ensino nesse ambiente acadêmico do Brasil compete ao Ministério da Educação e ser regulamentado pela Lei 9394 de 96. Alguém poderia dizer, mas a lei específica se sobrepõe à lei genérica. A questão aqui é o núcleo do debate. Estamos aqui falando do diploma. E aqui, volta mais uma vez, tem alguém aí de Minas Gerais, doutor Edson Leles, disse que a lei 12.605 existe de fato e não de direito. Acho que ela deve vir analisar os seus conceitos. Ela existe de fato e de direito, porque ela está publicada, inserida no mundo jurídico, só não está sendo cumprida. Doutor, se me permitem uma rápida observação Vai. da 12.605 para o nobre colega de Minas Gerais, para ele entender melhor. A 12.605, ela traz requisitos de preenchimento de um diploma expedido pelo MEC, no qual ela designa a qualidade, nome, profissão e grau. Muito bem. Lá na Constituição Federal, diz que o advogado, não diz que é o advogado da OAB, ele diz que o advogado é imprescindível à justiça. Muito bem. A 12.605 vai nos dar a condição de advogar? Não. Mas ela, como premissa maior, vai ligar nós nessa silogia, indicando que, se a 12.605 diz que você é advogado, ela te remete para a Constituição Federal, que diz que o advogado. Pronto. Se é da OAB ou não, é outra história. Então, colega mineiro, a 12.605 é de fato, como diz o Dr. Carlos Schneider, é de fato e de direito. Ela não está enfeitando o arcabouço jurídico. Ela é uma lei que só não foi cumprida, senão a gente vai ficar aqui até o ano que vem dizendo de tudo que a gente já sabe, aparelhamentos, impedimentos e outras coisas mais que a gente já conhece, né, doutores? E até porque o advogado é essencial para a administração da justiça e não da OAB, né? Isso. Então, lá 12.605, você fala que você é advogado, automaticamente te remete para a Constituição Federal. Ou advogado, pronto. Eu tenho uma sugestão aqui, doutor Carlos. Se o advogado ele é essencial para a administração da OAB, ela começa a contratar formado em administração e em direito. Pronto. Aí ele vai ser essencial à administração da OAB. Porque até que prove o contrário, desde o diploma 001, uma prova material, é o diploma do doutor Fernando Lima, que ele nos concedeu a honra de nos enviar, tá? Tá muito claro lá, bacharelado é o grau. O diploma dele está lá, de 1967, bacharel em Direito. E embaixo está escrito lá que ele está apto a exercer a profissão. Que profissão? Açougueiro, padeiro, engenheiro, administrador, o que, se não advogado? Isso, a 12.605, quando ela trouxe lá no seu artigo 1º e 2º, no artigo 1º, que os diplomas têm que ser emitidos com a profissão, gênero e grau, e no artigo 2º, é a reemissão dos diplomas, ela está trazendo o quê? Desde o diploma 001, que eu não sei se o coitado está vivo ou a coitada, que foi expedido pelo MEC, você entendeu? Ele tem essa faculdade de remitir o diploma dele, constando o quê? A profissão dele. Então, os diplomas mais antigos já têm essa questão, né? Não tem advogado lá. Não, mas eu vejo que o doutor Fernando Lima, o primeiro lá do pai dele, tem, o do avô. Não, ele... advogado. Agora eu não me lembro. Porque ele mandou uma cópia do diploma dele aqui.
Mandou, não, dele, do avô Não, dele. eu tenho do avô dele, do avô dele. E lá já estava advogado. Então, aí depois... O que mudou nesse meio tempo, né? O que mudou? Na verdade, há um descumprimento... Continua todos sendo advogados. Gente, vamos fazer um exercício de análise aqui. Só se pede obediência de um lado, de outro lado não se obedece nada. Né? Quer dizer, só se exige o cumprimento da Lei 8.906, mais a 12.605, não? Que tipo, doutor Hermenegildo, que tipo de comportamento jurídico, quando o direito e a justiça estão em conflitos, por quem nós temos que lutar? Doutor Hermenegildo. Pela justiça, óbvio, né? Pela justiça. Pela justiça. Só a fala do doutor Edson Lely, comum com ele em número, gênero e grau. Nós devemos dar uma importância muito grande na lei esparsa 12.605/2012. Eu pergunto aos nobres, por que ela nunca foi sancionada até agora? Porque, obviamente, ela é útil para nós, os diplomados, porque, de uma vez que o requisito, para mim, na minha opinião, principal para ser advogado é o diploma de bacharel em Direito. Sem ele, você não é advogado. Começa por aí. Né? E o link que o doutor Leles fez, de uma vez reconhecido o diploma que lhe é aferido, né, com grau, número, gênero, profissão, vai fazer o link com o artigo 183 da Constituição Federal. Advogado. O doutor Leles foi feliz em colocar isso, eu estou observando. E é isso mesmo. Então, não há falar você ser advogado sem o diploma de bacharel em Direito. É o quesito primordial. Primordial é esse. Então, não tem como. Essa lei 12.000, nós temos que dar guarida a ela com toda a força, que ela é importante para nós, para todos os estudantes de Direito, todos os advogados já formados, que pode requerer um novo diploma, expedição de novo diploma com essa alteração. É importantíssimo isso. Né? E no que tange, doutor Carlos Schneider, que você falou agora há pouco, obviamente, se há um conflito entre o direito e a justiça, o que prevalece é a justiça em todos os momentos da nossa vida jurídica. Não é? Então, é isso o nosso ponto de vista aqui do Piauí, né? Doutor Benedito, deixa eu só fazer aqui. O senhor disse que a 12.605 não foi sancionada? Não, falei isso não. Não falei isso Oi? não. Eu não falei isso não. Não, é isso que eu queria saber. Eu não tinha entendido direito logo no início da Nós devemos dar guarida à Lei 12.605, ela é importantíssima para porque nós. Ela foi sancionada, ela só não é cumprida, né? E voltando, doutor Carlos, a questão aí de falar que, por exemplo, da ADI, tem que entrar com a ADI sim, mas não podemos nos esquecer que nós estamos tratando também de um crime federal. E o crime federal tem outros recursos também para ser trabalhado, tanto no descumprimento da 12.605, como na falsificação de assinatura que as provas são materiais, como na ausência de votação de PL, aí eu entendo que realmente ele ataca a questão de ADI, de tudo isso. Mas quando se trata de crime federal, é um outro departamento. Por quê? Porque lá dentro do STF, nós já vimos lá, quando ele disse que a ANB não tinha legitimidade, ele colocou que estariam representando todas as classes de bacharéis, inclusive se auto-incluindo, porque eles também são bacharéis. Juiz, desembargador, ministro, ministro. Eles não incluíram todos os bacharéis de engenharia, administração, não. Eles se auto-incluíram também. Tá? Doutor Robson, consultoria verbal. Existe isso, consultoria verbal, doutor Robson Ramos? Ou isso é apenas um conselho? O que eu gostaria de ressaltar é que esse projeto, nesse PL, que fez essas alterações, ele invade competências que não são da OAB. Esse é o ponto. Tem assunto que tem que ser tratado pelo Código Civil, outro tem que ser... Então, se quer mudar, vai mudar o Código Civil. Tem alteração na lei trabalhista, como usar o Estatuto da OAB, o Estatuto dos Advogados para mexer em lei trabalhista, para mexer em Código Civil, Código de Processo, leis tributárias,
esse é o ponto que nós temos que ressaltar, para a gente não acabar concordando com uma coisa que não é lícita, não é legal, não é permitido. Né? A lei que trata do exercício profissional tem que se limitar àquele ponto, aquele objetivo, porque isso está escrito no regimento interno, no processo de produção de leis, é a lei. Então, não se pode sair daquele foco, daquele tema. Está escrito aqui no artigo 56, toda vez que uma comissão, veja só, tem 2 pontos interessantes. Uma é a comissão específica para tratar de um tema não pode invadir a área de outra comissão, tá certo? Esse é um ponto. Agora, o ponto mais importante é que aquela lei trata de assuntos que são de interesse da Ordem dos Advogados, portanto, deve se limitar a isto. Não tem que tratar de temas que não são da competência da Ordem dos Advogados. Então, essa é uma questão de nulidade que a gente tem que levantar e apresentar, porque senão nós vamos estar permitindo que a Ordem dos Advogados comece a atuar como se fosse o STF, dar pitaco em tudo. O STF, ele invade até briga de vizinho. A OAB, se a gente não puser um freio, ela daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Porém, eu só queria colocar um ponto que também a gente tem que discutir, e é importante. Nós temos aqui a lei 9868 de 99, o artigo, né, que trata sobre inconstitucionalidade. Artigo 27 desta lei. Aqui ele fala assim, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, poderá, veja a palavra, poderá o Supremo... E não deverá. Não, mas nem deve. Pois é. Poderá o Supremo... tribunal, por maioria absoluta de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração. Veja só, primeiro, torna a situação subjetiva, né? Toda vez que tem esse termo, depende do juiz, e ele pode restringir. Essa nulidade, a nulidade, ela tem que quando ela é absoluta, ela tem que ter efeito, né? Perder os seus efeitos desde o início. A pessoa que foi prejudicada, né, que se diz ex tunc, a pessoa que foi prejudicada, ela não pode, por vontade do STF, né, porque, na opinião dele, aquilo é uma questão de segurança jurídica, de boa-fé, né, e, na verdade, a gente sabe que não houve boa-fé na produção dessa lei. Então, ela não resguarda a segurança jurídica, muito pelo contrário, ela causa uma insegurança jurídica, porque foi feito, essa lei é fruto de crime, e não existe boa-fé, não existe esse argumento. Não tem boa-fé e não resguarda a segurança jurídica, muito pelo contrário, e não é do interesse da sociedade. Então, essas leis que são colocadas, nós temos que reinterpretar de maneira que nós não venhamos a ser prejudicados, porque essa interpretação, na verdade, beneficia o criminoso. Quem agiu errado não vai ser punido, porque só vai, a partir da declaração dessa nulidade, que o crime não acontece mais. Mas quem foi vítima não vai ser ressarcido, não vai receber nenhuma indenização por isso. E nós temos milhares de pessoas, pelo menos, né, que foram vítimas dessa lei. Essas questões é que nós temos que colocar em debate, né, e nunca aceitar da forma que está sendo colocada. E aí vem aqueles juristas que ficam dizendo, encontrando argumentos, né, para justificar o injustificável, como dizendo que é uma evolução, que é uma modulação, inventam todos os tipos de argumentos falaciosos para justificar o que não pode ser justificado.
Esses pontos é que nós temos que continuar debatendo e não aceitar que continue ocorrendo. Por quê? Esta PL foi uma salada de frutas. Ela invade áreas que não são da competência, da ordem dos advogados. Muitos assuntos que estão nessa lei deveriam ser tratados em outro PL por outra comissão. E nós não estamos observando isso. E é um ponto importante que a gente observe que a ilegalidade não é praticada só dentro do STF. Dentro do Congresso, ninguém respeita a lei. Sim, nem o regimento interno. Exatamente. A lei começa a ser desrespeitada dentro do Congresso durante o processo de produção de leis. E vai ficar muito pior com esse artigo que acrescentaram ali, que o advogado pode ficar no ouvido do deputado, do senador, dizendo o que ele tem que fazer. Isso é uma coisa absurda também. Né? Não, mas a lei diz que ele pode, não que ele deva, a lei diz que pode, mas esse pode abre um leque muito escancarado de possibilidade. Exato, vai virar bagunça. Vira bagunça. Concorda com Crime injustiça, porque o milionário, o sujeito que é milionário, contrata 10 advogados para ficar no ouvido do deputado. Né? Uma espécie de pobre, né? E o pobre não vai ter essa opção. Então, nós vamos ter cidadãos de diferentes categorias nesse país. Isso aí. Doutor Edson. Doutor Edson, só um pouquinho, doutor Léo. Isso que nós estamos falando agora há pouco aqui, que o doutor Robson Ramos disse, é um controle difuso, prolatado por alguns juízes, que lá no artigo 52, inciso 10, ele diz o seguinte, da Constituição Federal, compete privativamente ao Senado Federal. De novo, compete privativamente ao Senado Federal. Inciso 10. Suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão, colegas, definitiva do STF. Então, observem que lá na Constituição, o artigo 52, inciso 10, ele vem dizendo para nós que é privativo do Senado Federal. Mesmo que o STF declare uma ADI, mesmo que ele diga se ela é constitucional ou não, vai passar pelo crivo do Senado Federal. Essa é a teoria que a gente chama de abstrativa, né? Do controle difuso. Juízes que determinam aqui, que são, na verdade, juízes ministros, que decidem aqui por nós, claro, na verdade não decidiram, né? Em relação à nossa causa, até hoje, né? Ou seja, ainda continua legitimando a OAB como se dono do mundo ela fosse, mas tudo bem, isso aí é outra conversa, mas a gente tem que observar, doutores, esse arcabouço jurídico, é ele que nos guia, é ele que nos leva, é ele que nos coloca diante das situações hoje enfrentadas. Eu sei que nós praticamos aqui a hermenêutica, que ela é linda, a teoria filosófica, a hermenêutica, a social, mas nós não podemos esquecer que há um ordenamento jurídico que nos guia. E nós precisamos seguir. A ANB já segue com as suas ações, os seus pedidos. É isso que o doutor Carlos e a doutora Léo faz. É por isso que muitas vezes ficam indignados, né? Ah, mas não anda, mas não vai, mas não chega. Calma, doutores. Seguimos o que a lei determina. Não adianta ficarmos nós achando que vamos chegar lá a gritar e vamos conseguir. Não, porque tudo isso existe uma guia jurídica. Temos que seguir por ela. Então, a lei já determina isso. Se ela determina, nós não vamos criar a roda, doutores. A roda já existe. É só nós pegarmos essa roda e seguir ela. Porque para que a gente declare certos atos inconstitucionais, a gente tem que declarar alguma lei por revogação, que é a supressão de força obrigatória da lei, derrogação, abrogação. A gente não pode chegar lá e falar, ela não vale nada e ponto final. Então, a ANB é o que me faz estar hoje com todos vocês, é porque a ANB é essa associação cautelosa. Doutor Carlos Schneider, doutora Léo, mesmo que a gente tenha, às vezes, posições diferentes, e temos que ter, porque senão não adianta ser uma associação, todo mundo pensando igual. Toda unanimidade é burra, né, doutor? A dialética, doutores, ela é importante. Eu não sou dono da verdade, nenhum de nós é. A dialética é muito importante entre a gente. Esses debates aqui
a gente vai aprendendo com todos. Parabéns. Cada um isso com a aí. sua experiência, né, doutor? A sua isso aí. colocação jurídica. Isso só acrescenta o quê? Para amanhã levantarmos fortalecidos e continuarmos. Então, esse controle difuso que faz o STF, a gente acha que é ele que vai determinar e pronto? Não. O artigo 52, inciso 10, diz que ainda é crivo obrigatório do Senado Federal apreciar a constitucionalidade ou não da lei ou da norma sofrida por uma DI. É isso que eu só queria complementar em cima do que o doutor Robson estava falando, mostrando que é um caminho jurídico. Né? Isso. Inclusive, doutor, o STF, o Congresso, que elabora uma lei inconstitucional, ele próprio pode decretar a nulidade. O próprio agente pode, sem precisar, inclusive, de passar pelo judiciário. Ele próprio pode reconhecer que cometeu um ato nulo e ele próprio decreta a nulidade do ato que ele mesmo efetuou, né? Isso mesmo. Esse é um ponto que nós temos que ter em mente. É mais um caminho jurídico, doutores. Mais um caminho nesse que nós buscamos incansavelmente aqui na plataforma, nas lives, junto com todos nós, doutores. É disso que nós precisamos, trazer a luz onde há escuridão, né? Então, é muito bom a gente estar sempre juntos, participando e falando isso. Às vezes, né, nós vimos que essa semana a doutora Léo apanhou igual criança. Explicou 200 vezes a mesma coisa. Ó, ela bota para tudo, toma aqui, toma ali, olha... Você sabe o que é que eu fiz, doutores? Eu fiquei caladinho, nem entrei. Falei, o quê? Eu vou sair fora. O doutor foi um belo de um traíra. Doutor Robson me socorreu, doutor Hermenegildo me socorreu, traíra. Corri, vazei. Eu, hein? Ó, deixa eu só complementar aqui. Todas essas questões aí, o doutor Robson, nós, inclusive, levantamos essa situação, né, doutor Robson, da nulidade, da inconstitucionalidade, da lei nula, chegamos, doutor Carlos, e nesse resumo aí, de que forma também pode ser trabalhado, que o próprio STF, ele vem com a modular, depois com a modulação, e ele faz o quê? Ele declara a sua... O doutor Robson, se estiver enganado, ele verificou que houve a nulidade, o vício nascente, ele declara a sua inconstitucionalidade por questões de segurança jurídica, mantém os seus efeitos até aquele prezado momento, e dali para frente ele declara a sua nulidade. E nós estamos realmente nessa situação. Nessa condição, quem foi prejudicado não pode ser ressarcido. Exatamente. Por quê? Aí vamos estar lá. Porque foi a emenda 45, justamente para proteger a situação. Olha, você foi prejudicado, mas, tenho isso daqui para lá, eu não pago nada. Daqui para frente, você exerce a sua vida. Doutor Hermenegildo, a palavra é sua. O efeito, doutores, é eficácia erga nomes e vinculante da decisão proferida, mas ela não vai buscar reparação para ninguém. Nem tente essa ação. Você vai abarrotar o judiciário e o juiz vai dizer que ela é inepta. Não há possibilidade jurídica do pedido. Sim, doutor. Eu discordo. Só um pouquinho, doutor. Vai buscar reparação do quê, Eu discordo porque todo mundo... Vamos saber o doutor Hermenegildo, só para concluir. Eu queria, na fala do doutor Leles, novamente, seguir esse rito que ele falou. Isso é louvável, né? Isso é o correto. Mas isso em momentos normais que o país já vivenciou. Porque o momento... Aí eu sempre falo, alguns não gostam, eu sempre coloco política com jurídico, que andam os dois juntos. Não tem como fugir política de jurídico. Os dois andam juntos, sempre andam juntos. Então, em tempos normais, esse rito todo deve ser seguido, mas na atual conjuntura, doutor, nós estamos vivenciando, eu ainda aguardo, com toda fé, a decisão do nosso presidente como chefe de Estado, para colocar ordem nessa questão jurídica do país que está aos frangalhos.
né? Se não fosse a nossa INB nacional, juntamente com as regionais, trazer à luz tudo isso, toda essa celeuma, ainda estaria tudo debaixo do tapete. Mas graças a Deus, né, com muita propriedade, sapiência, jogou à luz todos os acontecimentos que estavam escondidos, né? Porque a OAB, eles têm o monopólio da União, querendo ou não queremos, mas eles têm o monopólio da União. A essência de uma corte, né, de ministros, com raríssimas exceções, alguns ministros socialistas comunistas. Infelizmente, tem que falar isso, porque eu não posso ficar cada dia com esse descalabro jurídico do país, né? Mas o papel que nós temos é de disseminar mais ainda essa questão dessa anomalia jurídica que estão vivenciando no país, que é a questão... Olha, os juízes estão perdidos, alguns deles. Hoje mesmo eu vi uma cena de briga, uma juíza brigando com advogados, ou seja, é uma celeuma que tem que ter realmente entrar nos trilhos, né? Então, no que tange a nossa questão precípua de elaborar, talvez de peticionar, e aí eu peço aos nossos nobres advogados da plataforma que estão assistindo que tenham paciência, porque o advogado ele tem que ter paciência, ele tem que esperar prazos, né? Porque a ANB está diuturnamente fazendo o seu papel. Nós somos a ANB, todos nós somos a ANB, regionais, e junto com a nacional, nós somos juntos, somos fortes. Nós vamos combater esse monstro, com certeza, mas eu coloco, acima de tudo, esse momento que estamos vivenciando. E cada um de nós é um ator transformador dessa atual política que estamos vivenciando, que não adianta nada disso se continuar aqueles cidadãos ali, senadores, deputados federais, né, comungando com esses globalistas que nós sabemos. Então, eu tenho que falar isso, eu sei que a gente corre até risco de ser tolido, doutor Carlos Schneider, mas a verdade tem que ser dita. Não, mas aqui nós temos liberdade de exposição, doutor Hermenegildo. Não te preocupa, não, que ninguém vai ser... Não é nós, é o YouTube em si. Não, mas aqui ninguém vai interferir, a menos que o YouTube nos tire do ar. Mas me permita apenas fazer um comentário que eu gostaria de fazer neste momento oportuno, que muitas pessoas lá no Telegram estão inquietas e querem saber o protocolo do pedido do CNJ, do pedido de assinatura digital, etc. E tal. Nós recebemos hoje, em resposta ao relato 337.117, o registro da ouvidoria, que eles nos informaram que receberam o nosso expediente e eles estão nos dando orientação de como proceder, de que modo proceder, o que precisa ser anexado e o que precisa ser enviado para o CNJ para análise do pedido da parceria nos termos da resolução 185, artigo 18, parágrafo 2º. Então, esta semana, nós vamos protocolar pelo PJE, ou EPJ, né, pelo processo eletrônico, peticionamento para que seja expedida a certificação digital. Quando for protocolado, nós vamos disponibilizar, aí sim, o número do registro, o número do processo do pedido da parceria nos termos da resolução 185. Então, eu só peço, gente, como disse o doutor Edson Leles, vamos ter calma no ambiente do direito, o apressado come cru. E aí, nós todos tomamos um tombo sem tamanho. Nós temos que ter, em primeiro lugar, a cautela de nos manifestar. A solidariedade, saber que do outro lado existem pessoas que estão se dedicando de corpo e alma para que toda esta monstruosidade seja derrubada. E vamos chegar lá na frente, alguém ainda não vai estar satisfeito. Isso faz parte do processo. Mas nós temos a nossa consciência do dever cumprido. E os outros que nos sucederão, com toda certeza, receberão uma herança saudável de um trabalho feito com solidez e, acima de tudo, com muito profissionalismo, com gente competente, como esses que estão aí na tela dos seus vídeos, do seu vídeo, e também
tantos outros que não estão aqui conosco, mas não são menos importantes do que os que estão aqui apresentando esse trabalho de conclusão, de análise dos efeitos da Lei 14.365. Então, tenham paciência, a ANB está trabalhando. Em algum momento, a indisponibilidade de determinados expedientes não está sendo atendida em razão de lógicas. Vejam, por exemplo, se tem a OAB, se ela expõe as suas ações que ela está pretendendo avançar, se ela expõe as estratégias dela. É evidente que não. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Não sejamos muito apressados. Vamos ter um pouco mais de consciência e colaborar mais no sentido para que essa grande construção avance de forma sólida, precisa e, acima de tudo, com muito profissionalismo, porque de amadores nós estamos cheios, Dr. Robson Ramos. Microfone fechado. Sobre essa alteração que fizeram no Estatuto da OAB, eu gostaria de saber o que o Instituto dos Advogados Brasileiros está fazendo ali, porque é uma entidade privada. O que uma lei federal inclui? Para que uma lei federal inclui uma entidade privada numa situação em que ela não tem vínculo com o que a lei deveria tratar? E foi incluído ali, né? Artigo 85. 85. O IAB. Mas isso, na verdade, só confirma aquilo que nós já sabemos, né? Investigou, né? Tudo que a gente já investigou a respeito do IAB e da divisão. O doutor Led deve ter acompanhado esse assunto que a gente debate sobre duas categorias de advogados, né? Os da OAB e os do IAB, que são os verdadeiros mandantes do sistema, né? Não sei se o senhor teve acesso a alguns documentos que nós já encontramos a respeito, né? Quem realmente está por trás desse esquema todo é o IAB. E veja só, que para a maioria da população, o IAB já estava morto, extinto na época do Império, ninguém nem sabia que existia. E veja só que depois do que nós começamos a falar, eles já começaram a mostrar a cara, já estão aparecendo ali no Estatuto da OAB. E não vai demorar muito para que eles assumam o controle, né? Em pouco tempo, pode escrever isso daí, em pouco tempo outras alterações vão ter e o IAB assume o controle, porque a OAB, na verdade, não existe. Então, ela não foi criada por lei e nem criada por registro em cartório, não existe nada sobre a OAB. Por isso, começa a aparecer o IAB, né, e em pouco tempo ele vai assumir o controle. Escreve o que eu estou dizendo, porque logo, logo eles vão controlar, porque, na verdade, eles sempre estiveram por trás de tudo, né? E é um absurdo. Agora, a questão isso aí tudo a gente sabe. Agora, o que eu acho bizarro é colocar isso dentro de uma lei federal. É uma entidade privada, uma associação privada, não tem nada que estar dentro de lei federal. A gente não pode criar uma lei para tratar de um assunto que seria, em tese, né, importante, que é o exercício da profissão, e coloca, vou colocar meu clube de bocha lá do meu bairro na lei. O que tem a ver, né? Então, não foi à toa que essa entidade foi colocada aí. Tem um plano, tem um projeto para isso daí. Isso não é sem querer. Alguma coisa eles estão planejando, né? E eu acho que quem vai sofrer com isso é o advogado que é inscrito na ordem dos advogados, porque nós sabemos que são duas categorias. E logo a gente vai ver por qual motivo isso foi colocado ali. Doutor Robson Ramos, doutora Leonice, doutor Hermenegildo, doutor Edson Leles, nosso tempo, infelizmente, voa, né? Então, eu vou, resumidamente, doutor Robson Ramos, na análise,
o que tem de dogma e o que tem de fato nessa aprovação. Para mim, é mera perfumaria, com exceção da questão dos honorários. O resto não muda nada nesse aspecto. Para análise, para a parte final. Eu gostaria de ler com mais atenção as alterações, né? Porque eu estava mais preocupado estudando outros assuntos, mas eu não subestimo a astúcia desse pessoal. Tem muita coisa que a gente pode achar que é perfumaria, mas, na verdade, é um passo a mais para outra ação, né? É como quando eles dizem, ali num artigo lá, que a OAB não se submete hierarquicamente. Então, pode ser que para a maioria das pessoas isso não seja nada, mas é porque as pessoas não estão acompanhando o processo, né? Quais são os objetivos de longo prazo. Porque Exatamente. Eles mudam, a cada 2, 3 anos, eles acrescentam um degrauzinho a mais na escada. E logo ela se torna isso. Então, a gente tem que ler essa lei com mais cuidado, mais atenção, porque está cheio de armadilha ali e a gente não percebeu. A gente tem que ler com mais cuidado. Por exemplo, essa coisa que parece coisa supérflua, né? Vamos pôr o IAB ali. Não tem nem sentido colocar o IAB ali. É porque existe um projeto por trás disso. E outras alterações que existem também não foram feitas à toa. Eles não fazem nada sem pensar. Então, eu teria mais cuidado antes de achar que não houve nenhuma alteração importante. Eu gostaria de ler melhor essa lei e pensar melhor a respeito do assunto. Mas ela não muda praticamente nada no tocante ao exercício profissional, né, do ser ou não ser advogado. Isso não, nesse quesito não muda nada, porque eles não querem misturar, eles não querem ampliar, né, o leque de profissionais do direito, né? Mas pode ser, isso a gente não sabe o que eles estão planejando. No momento, não altera, nesse aspecto não muda nada, tá certo? E o que me preocupa são os lances, como num jogo de xadrez. Eles estão mexendo peças e a gente tem que tentar descobrir o que ele quer lá na frente, né? Então, eu gostaria de estudar melhor e tentar investigar o que eles estão planejando. Alguma coisa errada tem nessa história. Eles não iriam fazer uma alteração na lei à toa, sem nenhum plano lá na frente. Perfeito. Doutor Edson Leles, para finalizar, qual é a sua síntese de todos esses fatos? Doutores, observamos aqui, né, que algumas perguntas foram feitas na plataforma. Esse debate aqui é para esclarecer alguns pontos e deixar claro aqui a alguns colegas, resumidamente. Lá no Código Penal, colegas, eu vou falar que essa lei foi boa para uma grande amiga minha criminal, que ela é minha sócia criminalista, que agora ela tem férias. Dia 20 de dezembro ela vai suspender os prazos para ela só volta 20 de janeiro, que a coitada não tinha. 3 de janeiro ela já estava lá dentro da delegacia, tendo que responder, me ligando. Então, assim, nós temos um processo civil as nossas férias. Então, parabéns às minhas amigas criminais, que elas têm agora as férias tão bem adiantadas para elas na forma agora de lei. Então, assim, não podemos ser tão irrazoáveis, né, doutores? A gente tem também que sempre ver o lado bom da vida, né? Não é tudo ruim, não é tudo uma porcaria, ou seja, não existe nada que a gente não possa tirar, né, do limão a limonada. Então, dessa lei, algumas coisas vieram sim. Honorários advocatícios, quem vive de honorário advocatício sabe o quanto é difícil pegar um alvará, sabe o sofrimento que é bater na porta de um juiz. Todo mundo sabe disso, quem vive disso. Então, assim, algumas coisas vieram boas, sim. Não vou entrar em detalhe da lei, a lei já sabemos os seus problemas, seus vícios, né? Já é de conhecimento de todos, mas eu acho que essa PL, que ela foi criada, ela foi colocada na mesa de apreciação lá na Câmara dos Deputados pelo ABIAC em 2020, a PL se tornou conhecida há 3 semanas atrás e já virou uma lei. Então, não subestimem
a OAB. Não subestima, achando que a OAB é uma porcaria, não. Não estou aqui para falar bem da OAB, não, pessoal. Até porque muitos de nós vivemos e tem quem está inscrito lá. Então, não vamos ser tão irrazoáveis, inclusive de quem está inscrito lá. Então, eu respeito os meus colegas. O que eles têm hoje é a OAB, gostando ou não gostando. Eles não têm outra, porque eles estão conhecendo a NB. Nós estamos caminhando, buscando o nosso lugar ao sol. E o nosso trabalho é esse, buscar o lugar ao sol. E vamos chegar lá, né? Doutor Edson, por isso a gente sempre fala, os inscritos e os não inscritos não são adversários, são colegas de farda, oriundos da mesma grade curricular, dos mesmos bancos acadêmicos, né? Estudaram as mesmas matérias. O que modifica é que aqueles que não lograram êxito naquela banca de exames de forma inconstitucional, ilegal, arbitrária, né, que divide essas duas categorias, os inscritos e não inscritos, e nós nunca aqui, ao menos eu nunca sugiro o desrespeito a quem que seja. Nós estamos aqui discutindo de forma muito profissional de que a Lei 8.916 é a maior fraude da história legislativa do país. Isso ninguém tem dúvida. Isso Sim. também foi dito, conforme pode muito bem depois atestar a doutora Leonice, naquela entrevista que nós damos ao Brasil Paralelo, né? Que daqui uns dias também vai entrar no ar essa matéria. Então, nós nunca podemos desrespeitar os nossos colegas de farda, porque respeito e decoro são duas prerrogativas indispensáveis no tratamento pessoal e profissional. Então, nós não podemos nos despir dessa roupagem, né, para vestir a roupagem da falta de educação, da improbidade, né, a falta de decoro. Isso aqui na NB nós não incentivamos. Agora, a discussão, o debate, essa discussão de ideias, a lei é fraudulenta, a lei não é fraudulenta, a lei existe, não existe, isso é um ambiente jurídico saudável para discutir isso. Né? E isso nós temos que levar adiante esse projeto. Então, é só para fazer essa análise. Acho também, eu também concordo com o doutor de que as férias, né, realmente é algo que nos machuca muito, né, principalmente no ambiente do direito, de ter que estar voltando dia 2, dia 3 de janeiro para estar correndo nas instâncias forenses e não ter o merecido descanso depois dos 360 dias do ano. Doutor Hermenegildo, para as suas considerações, a sua síntese, seu resumo. Na realidade, a OAB, eu concordo com o doutor Edson Nelly, não é uma porcaria, não. É uma entidade criminosa, que é pior ainda. Na realidade, eu comungo também com o doutor Carlos Schneider, que sempre nós temos cuidado de zelar pelos nossos pares. Eu tenho muitos amigos advogados inscritos na OAB, inclusive trabalho com um que é 50%, eu e ele, ou é ou não é. Nós temos que nos valorizar, nós como advogados. Eu e ele aqui é 50%. Minha área trabalhista, pouco civil também, apesar de ser policial, eu não gosto muito da área penal, né? Eu não sei para dar aula, né? Ministrar aula. Mas é isso, nós temos que ter essa urbanidade, temos que ter esse esmero com nossos colegas, né? Com nossa profissão, mas dizer que no que tange a Lei 14.365/2022, só beneficia os inscritos nela. Eu continuo com o mesmo introito. Para nós, não afeta em nada para nós, eu sou inscrito na OAB, nós não nos comunica, nós da NB, com a OAB. Essa é a minha fala, mas com muito respeito com nossos colegas advogados inscritos lá. Na realidade, muitos são vítimas desse sistema maldito que está. A nossa elite aqui ela é com a própria OAB em si e com alguns dirigentes que sabem das mazelas e continuam massacrando os verdadeiros, diga assim, lutadores pela a nova advocacia, que somos nós da NB. Por que não? Somos nós da NB, nós somos uma nova advocacia, não é? Nesse Brasil, que vamos sim triunfar, mas com respeito, com esmero, com urbanidade, com nossos colegas, com certeza. Mas se for precisar agir duro, a gente age também. Como um colega meu, rapidamente, quando eu veio querer desenhar na minha carteira da NB, eu disse, doutor, a tua carteira é falsa. Disse para ele, a tua carteira é falsa, porque a tua entidade não existe. A tua entidade fraudou uma lei. Aí pronto, aí o cara, não quer, doutor, aí mudou de assunto. Então, nós temos que agir duro na hora precisa. Não gastar cartucho à toa, entendeu? Mas sim... Mas nunca com falta de respeito, né?
Exatamente. Nós temos que, se vier com amor, vamos com amor. Se vier Isso com fé, aí. vamos com fé também. Por que não? Eu não sou Jesus Cristo, se vier, eu sou pecador. Então, um abraço a todos, obrigado pela oportunidade, viu? Tá certo. Doutor Robson Aparecido Ramos, meu querido amigo, irmão, colega de farda, constitucionalista, para suas considerações finais. No dia de chegar, minha professora me trouxe de Uber. Ela falou Foi- pra mim, não, Um áudio aí Meire, vazando. Tem um áudio vazando aí. ela peço, vai comigo de Uber para retribuir a carona que sua esposa me deu, graças a Quem é esse áudio aí? Deus, agora no terminal. A questão foi muito bom esse debate, é interessante a presença de todos vocês, que cada um com um ponto de vista diferente, e é disso que nós precisamos, e eu tenho até sempre falado, que nós precisamos de mais juristas, né? É um assunto que eu venho falando há muito tempo, que nós temos poucas pessoas para escrever teses a nosso favor. Nós temos milhares de juristas escrevendo teses contra os nossos interesses. Então, Dr. Leles, né? Leles? Isso. Isso. É um prazer que o senhor esteja aqui. A gente gostaria que o senhor voltasse e que, não sei se o senhor acompanha as coisas que eu escrevo, né? O que nós precisamos é de um grupo de juristas, já falei para o doutor Carlos, para a gente criar novas teses. A gente não pode pensar, né, raciocinar com o pensamento deles. Eles são especialistas em criar estelionatos intelectuais, fraudes intelectuais, pensamentos para iludir, enganar, né? E nós temos que mudar essa situação. Nós estamos vivendo essa situação, eu não vou dizer há 400 anos, mas desde a chegada de 1808, né, quando chegou aqui o Dom João VI, a situação é a mesma. Nós temos isso todo documentado, nós temos provas de que existe um grupo que está no poder desde aquele tempo, né? E vem passando de pai para filho. O IAB, nós temos toda a história do IAB, não sei se o senhor já leu, né? É uma história que o Brasil devia conhecer, né? Todos têm que conhecer essa história. E é por isso que eu digo para ficarmos atentos com a inclusão do IAB nessa lei. Porque o IAB, que todo mundo achava, né, que era uma coisa morta, né, que não existia mais, na verdade, ela governava o Brasil, né? Eles tinham um poder muito grande na época do Império, e com o surgimento da OAB, eles passaram para os bastidores da situação, mas não deixaram de ter o poder que tinham. Por isso é preocupante a presença desse IAB nessa lei. Nós temos que ficar atentos. Okay. De resto, eu só quero agradecer a colaboração, a participação de todos, né, que é sempre muito instrutivo. É bom a gente ter pessoas para dialogar, pensar de forma diferente. Isso evolui, né, o nosso conhecimento. Muito obrigado. Ok. Doutora Leonice, para a sua síntese. Eu só tenho, assim, que dizer, doutor Edson, só fazendo uma reparaçãozinha aí, que nós tomamos conhecimento dessa lei há 3 semanas, não. Nós tomamos conhecimentos dessa lei... divulgação, doutora, divulgação. 5284 entre nós está sendo divulgada desde o ano passado, quando nós colocamos que eles tinham dado uma pérola na nossa mão para provar que não existiu exercício legal da profissão de advogado na proposta aprovada dentro do Conselho Federal deles lá, que acabou por não entrar dentro do PL e nem ir para o presidente para ser sancionado. Foi o pleno da OAB que decidiu. Exatamente. O pleno da OAB, eles aprovaram a proposta deles e lá eles incluíram, que era para incluir no artigo 282 o exercício legal da profissão. Lá, na proposta deles. Só que no PL e não entrou e não foi. Por quê? Porque não existe o tipo crime. Ponto. Somos advogados e advogadas e nós temos que lutar como advogados e advogadas que somos.
Isso não tem discussão, isso está decidido já. Isso nós temos que lutar até o último fim, porque nós somos advogados e nós queremos a justiça. Somos advogados e vamos até o fim. Queremos a justiça. Nos foi surrupiado por um crime, sim. Por uma lei nula, por um crime desde 1994. Até lá todos eram advogados e nós queremos isso. Quanto ao IAB, o doutor Edson, depois, se quiser, nós mandamos para o doutor Edson para ele entender a situação do IAB. O IAB, ele nunca teve morto, ele sempre esteve oculto, porque é ele próprio quem forma todas as decisões para a magistratura, para os desembargadores, para ministros, é ele manda pronto lá para eles, prontinha, de mão beijada. Tem a tua biblioteca de jurisprudências, de decisões, e tem as cadeirinhas dos ministros, desembargadores, quando se aposenta, já certinha lá. Estou errada, doutor? Não. Esse deputado, ele nada mais é do que um advogado, dono de um belo de um escritório de advocacia grande, tá? Que apresentou esse PL. E a maioria deles lá dentro, de senadores, de deputados e dos ministros, né? Nós sabemos que eles são advogados. Então, eles estão aí, ó, desde a época do Império, desde a época do IAB, lá dentro. Desde as ordens filipinas, trazidas por Portugal, onde o advogado veio trabalhar para ser advogado em Portugal. Das duas faculdades, eles se formaram inicialmente, era para ser juízes, deputados federais, parlamentares, era para isso o curso de Direito no Brasil. Tá? E eles estão lá dentro. Não adianta querer afastar que aqueles deputados lá atrás, da OAB, do IAB, que eles não eram advogados, porque foi ali que iniciou tudo e eles planejaram tudo isso. Eles estão lá dentro. Muitos falam assim, por que o presidente recebe a OAB, não recebe a ANB? Tenho em mente, a OAB ela está lá dentro, anos-luz. Eles lá dentro, eles estão 24 horas. 24 horas. Mas não é porque a ANB é desse tamaninho que ela não tem competência e capacidade para ajudar o nosso país, para que a ordem, a lei e a ordem, e principalmente a justiça entre nós, se restabeleça. Eu só quero agradecer a todos, uma boa semana a todos, que Deus abençoe, e a ANB vai continuar, sim, para que nós tenhamos o nosso direito reconhecido, para que nós possamos vir peticionar, estarmos em audiência, estarmos fazendo diligência, porque nós somos advogados e advogadas. Doutor Robson Ramos, artigo 85, a IAB está lá. Perfeito. Doutor... Exatamente. O doutor Edson quer fazer um comentário? Muito bem dito aqui pelo nosso nobre doutor Robson Ramos, complementado pelo doutor Hermenegildo, doutor Carlos e doutora Léo. Sabe as palavras ele utilizou. Cria uma Câmara de Juristas. Façamos teses jurídicas embasadas no que nós temos de material, que eu vou falar para vocês de quem milita há mais de 15 anos. Teremos muito sucesso. Só complementando uma coisinha aqui, que eu até me esqueci, a questão da lei 1465 aí, como o doutor Robson colocou, e muito bem colocada a fala dele, não durma com o inimigo. Isso daí eles buscaram privilégios, mais privilégios, que eles queriam, inclusive, ter reserva de vagas de estacionamento, como tem os juízes, promotores, que têm vagas nos fóruns, eles colocaram isso lá, foi vetado. Eles queriam essa reserva de vagas de veículo também. Não foi à toa essa colocação, tanto da parte trabalhista como da Previdência, porque eles estão tomando todos os órgãos, dentro da Previdência, eles estão colocando os seus lá dentro do Ministério do Trabalho, eles estão tomando o espaço. É a reserva, sim. É o privilégio que eles querem. Quanto mais,
eles puderem ter, eles vão avançando. Não é apenas perfumaria, não. Tem sim um objetivo lá na frente. Ok. Maravilha. O doutor Adalberto Martins de Rezende, lá do estado de Tocantins, nosso presidente, com relação às agendas de Brasília, vamos conversar em particular, em privado. Doutor Edson Leles, doutor Hermenegildo, doutora Leonice, doutor Robson Ramos. Minha gratidão em nome de todos os nossos internautas, abrilhantaram esse nosso debate com profissionalismo, com um grande conhecimento jurídico e, principalmente, honrando, mais uma vez, a nossa gloriosa ANB, Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Se você que nos acompanhou até aqui gostou da live, dê o seu joinha, compartilhe para o maior número de colegas conhecidos, para que todos saibam que a ANB está avançando em doses homeopáticas, mas precisam. Aos internautas, nossa gratidão. Adeus, nosso... Antes de encerrar, coloca a tarjeta com o número de telefone aí, porque todas as lives sempre vem colegas pedindo informação para se filiar, se associar e vir para a luta junto conosco, para nós termos o nosso direito que nos foi surrupiado. Tá? Ok. Então tá, dá certo aí o número, quem quiser se filiar na ANB, 993246401. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Próxima semana estaremos de volta com mais uma live, né? Esperando aí olha que símbolo bonito aí atrás do doutor Hermenegildo. Olha que maravilha, né? Jornal Espetacular. Excelente, olha aí, ó. Maravilha. E quero também, em nome da ANB, dizer que nós estamos torcendo para o doutor Tony, que vai concorrer a cargo eletivo. Nós vamos ter uma live só para falar sobre isso, né? Isso. Escolher os nossos políticos para a próxima legislatura na Câmara Federal e no Senado Federal. Nós vamos falar sobre isso ainda em uma outra live mais próximo. Deus nos acompanha. A Ele, nossa gratidão. Aos que nos acompanharam, nosso triplo fraterno abraço. Que Deus os abençoe. Semana que vem estaremos de volta. Muito boa noite, durmam bem e a semana que vem estaremos de volta nesse mesmo canal a partir das 20h30. Obrigado, até a semana que vem. Valeu, valeu.